Olá, boa tarde a todos. O meu nome é então Alexandra, bem-vindos ao segundo webinar da SafeSail. Peço imensa desculpa por este compasso de espera. Tivemos aqui alguns desafios tecnológicos, mas já conseguimos estabelecer ligação. Portanto, sem mais demoras, vamos dar aqui início ao nosso webinar SafeSail com Dell Technologies. Hoje temos connosco o Executivo Comercial Sénior de Proteção de Dados da Dell Technologies, Bruno Mendes. O Bruno é mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade Nova de Lisboa. Conta com mais de 20 anos de experiência em multinacionais de tecnologias, como a EMC, Veritas e AWS, nas áreas de proteção de dados, cibersegurança, infraestruturas informáticas e inteligência artificial. Atualmente trabalha na Dell Technologies como Sales Executive, especialista em Data Protection e Cyber Recovery. Apoia o desenvolvimento de negócio em áreas emergentes com foco em inteligência artificial, proteção de dados, cibersegurança e gestão de dados. Faz também parte da Dell Practice, onde define estratégias para diferentes verticais de negócio e tem várias publicações em papers da Dell sobre arquiteturas informáticas e soluções de negócio. Nesta sessão, o Bruno vai estar à conversa com o nosso especialista Miguel Pires, coordenador da equipa de projetos IT. O Miguel destaca-se pela sua forte ligação e dedicação à sua equipa e possui uma vasta experiência em várias áreas do setor de IT, construída ao longo da sua carreira. É licenciado em Engenharia Informática pelo Instituto Politécnico de Leiria, complementou com os cursos de especialização tecnológica e atualmente é fortemente reconhecido pelo seu dinamismo e foco em soluções eficazes para desafios complexos. Tem um papel fundamental na inovação e na melhoria contínua dos projetos da equipa. Este webinar SafeSail, em parceria com a Dell Technologies, tem o objetivo de apresentar estratégias para antecipar ameaças às empresas, apresentar tecnologias disponibilizadas pela Dell no âmbito da ciberresiliência e sensibilizar para o impacto das regulamentações nos vários setores. Caso surjam questões durante o webinar, sintam-se à vontade para as colocar no chat no canto superior direito. Iremos oportunamente abrir um momento para respostas das mesmas. Muito obrigada a quem está desse lado, a quem se manteve atento e ligado aqui ao nosso webinar, apesar aqui da falha inicial. Mantenham-se ligados para descobrir como é que a SafeSail, juntamente com a Dell, pode ser uma mais-valia para a segurança digital da sua empresa. Vamos dar então aqui início à nossa conversa. Vou passar então a palavra ao Bruno Mendes. Portanto, bem-vindos e até já. O meu, muito obrigado. Peço desculpa porque grande parte dos problemas se deveram aqui ao meu estamina tecnológico. E depois desta apresentação com tantos títulos, até fiquei assim um bocadinho sem jeito. Muito obrigado pelo convite, mas de tudo, muito obrigado para quem nos está a ouvir, para obviamente estarem aqui esta meia hora, estes minutos connosco a falar um bocadinho sobre os nossos desafios que existem ao dia de hoje para a componente de ciberresiliência, as preocupações que existem nas organizações para garantir esta resiliência, esta segurança das suas organizações, para garantir que em termos de regulamentação vão em encontro a todas as especificações que o governo português e a comunidade europeia assim o exigem. E, obviamente, tenho todo o gosto de estar aqui este bocadinho de tempo com vocês para explicar-vos o que é que temos feito numa Dell nos últimos anos. Quer eu, quer a minha equipa, temos grandes focos, eu diria, em todas as verticais, independentemente do tamanho da realidade portuguesa. E, obviamente, tenho todo o gosto em estar aqui com o Miguel e com o Alexandre. Ok. Bruno, mais uma vez obrigado pela presença, não é? Muito se tem falado aqui a nível da cyberresiliência, ou seja, a capacidade que as empresas têm de se preparar, prever e ter uma capacidade de reagir aos incidentes, não é, de cibersegurança. Existem vários componentes para abranger uma política bastante
segura, não é? de cyber-resiliência, ou seja, vários componentes que as empresas devem assegurar. Como é que as empresas conseguem assegurar uma política de cyber-resiliência devidamente robusta? O que é que elas precisam de se focar? Quais é que são as áreas que têm os pontos que têm que abordar? Bem, Miguel, obrigado. Essa é a grande pergunta. Eu, normalmente, quando temos as primeiras reuniões, eu digo que a reunião zero, com as várias organizações, a pergunta que eu lhes faço, e a pergunta que eu faço às pessoas que estão aqui neste webinar, mas num espectro geral, é: se estamos a ter esta desconversa aqui agradável, o que aconteceria se alguém da sua organização lhes telefonasse ou lhe enviasse um e-mail ou o que for, a dizer, neste momento acabamos de perder toda a nossa infraestrutura de suporte ao negócio, seja ele qual for, e neste momento deixamos de operar na totalidade. E isto não é de maneira nenhuma ficção científica, muito pelo contrário, aconteceu em imensas organizações nacionais, eu diria que perfeitamente públicas. Eu vou comentar algumas só para perceber, não entrar em detalhe, mas em algumas, por exemplo, a AMA, ou o Grupo Empresa, ou uma Sonai, ou aquelas grandes referências nacionais, em que de uma forma ou de outra, com mais nível de preocupação, ou menos nível de preocupação, ou por exemplo uma Vodafone, que teve um impacto social bastante considerável, e obviamente também empresarial, era: se perderem tudo, qual é o próximo passo? Se neste momento tudo aquilo que trabalharam durante vários anos para conseguir, quer uma perspectiva operacional, quer uma perspectiva até de custo e de budget, o que é que iria acontecer deste dia zero? Eu posso dizer que, de uma forma geral, e não há problema nenhum em dizer isto, de uma forma geral, as várias organizações, independentemente do nível de maturidade, grande parte delas não sabe o que é que vai acontecer neste dia, nesta hora. O papel da Dell aqui é: meus senhores, isto vai acontecer de um grau de gravidade que poderá ser maior ou menor, vai acontecer, o impacto vai ser maior ou menor, e vocês têm que desde já ter um nível de processo e de infraestrutura para suportar esta realidade. Ou seja, o que é que aconteceria se perde a total? O que a Dell dá neste momento é acompanhar as organizações com tecnologia que permite garantir, eu digo a palavra garantir com algum cuidado, mas garantir a recuperabilidade da infraestrutura das organizações em tempo útil. Estas organizações vão ter a possibilidade, mediante este tipo de soluções, de recuperar todos os processos e toda a infraestrutura necessária para o seu negócio e, obviamente, garantir esta possibilidade em tempo útil. Porque se nós tivermos todo o tempo do mundo, como é óbvio, nós vamos ser capazes de recuperar estes ecossistemas críticos das organizações. Mas a realidade é que nós vivemos para o imediato ou para amanhã. Garantir chegar ao perto de um administrador, alguém de uma responsabilidade, e dizer: meus senhores, não temos a mínima noção de quando vamos conseguir recuperar uma infraestrutura crítica de apoio ao negócio direto, então aí claramente existe um problema, existe um desafio. O que a Dell ajuda, e que nós temos feito nos últimos anos com as várias organizações, é exatamente isso: pôr dentro das infraestruturas todo o ecossistema de infraestrutura e de solução e de processo para garantir esse processo de recuperação em tempo útil. Não sei se respondi à tua pergunta, Miguel, mas... Sim. É interessante porque, se calhar, a visão, se calhar, de alguns decisores, de alguns gestores por parte da Dell, se calhar, é mais a nível de infraestrutura do que deste tipo de soluções, não é? E aqui a Dell tem-se apresentado mais no mercado com diversas soluções de abrangência, não só a nível de recuperação, como de proteção, como de monitorização. A Dell tem tido aqui uma posição no mercado, se calhar, diferente do que aquilo que se esperava no passado, não é? Com novas soluções. Sem dúvida. Há aqui um preâmbulo que, obviamente, sendo a Dell um fabricante puramente de tecnologia, obviamente a questão de recriação de processo e de acompanhamento das organizações finais, há aqui um grande suporte do nível de parcerias, ou seja, ter um ecossistema de parceiros que ajude a organização e mesmo a Dell a navegar todo o processo, desde o dia zero até ao dia o que for, e estar presente durante este processo. Sendo que a Dell consegue pôr em place toda a parte de infraestrutura e de solução
e até de mapeamento de processos, e depois a necessidade de ter alguém, por exemplo, como vocês, de ter esta capacidade de poder ajudar uma dada organização a navegar pelo processo todo de recuperação, que é muito mais, porque as pessoas esquecem-se, quando isto acontece, as pessoas dizem, as pessoas dizem, aquela aplicação ou aquele ambiente crítico desapareceu, ou está indisponível. É muito mais do que isso. A capacidade de repor este pedaço de tecnologia, eu diria que é 30% do esforço. Todo o resto de esforço, que é a recriação de processos, a recriação de processos até aquele point in time, esta é a parte crítica, esta é a parte difícil, esta é a parte dura. E se vocês pegarem, na realidade, mais uma vez, não entrando em nenhum detalhe, porque obviamente não posso, mas das organizações que eu acabei de falar, vocês perceberem de que uma Vodafone, uma Sonai, um grupo de empresa, uma AMA, uma EDP, todas essas entidades que foram bastante abertas na forma de comunicação deste tipo de incidências, percebe-se que a coisa não é para o imediato. Mas, pelo menos, usando tecnologias da Dell, conseguem garantir que aquilo que é crítico está dentro de casa. Aquilo que é crítico está limpo e dentro de casa. E depois a recriação de processos, obviamente, é descrito e é trabalhado, baseado em tecnologias da Dell e, obviamente, com um apoio gigante, importantíssimo do ecossistema de parceiros, que é os que, na realidade, trazem o valor porque acompanham esta organização durante todo o processo que é, eu digo, acompanhei mais de uma centena de clientes, é penoso, é muito, muito penoso para as organizações e para as pessoas como indivíduos que trabalham nessas organizações, porque de repente têm que recuperar tudo que durante meses e anos trabalharam em horas, em dias ou em semanas. Sim, na realidade, não é, a tecnologia, desde que não seja devidamente adaptada à realidade, não bem configurada, acompanhada, a tecnologia por si só não é solução, não é? A tecnologia é solução quando devidamente implementada e acompanhada e assegurada, que é para quando for necessário estar lá disponível para fazer o que é suposto. Neste âmbito das tecnologias, que soluções é que a Dell tem para, sim, especificamente, para já neste processo de recuperação? Qual é que é o ponto mais forte aqui na Dell na parte de recuperação? Bem, a Dell é um mundo. A Dell eu vim de realidades de fabricantes americanos durante muitos anos, todos, a AWS e tudo mais, mas a Dell é realmente um mundo. Na minha divisão em particular, que é a componente de proteção de dados e cibersegurança, que é onde eu, obviamente, vou focar ao dia de hoje, porque senão, obviamente, estamos num preâmbulo, estamos aqui horas a falar. O que nós propomos é, na realidade, os clientes, ao dia de hoje, têm ecossistema de proteção de dados. O dito backup. Ao dia de hoje, eu diria que é muito mais, as pessoas reduzem a questão do backup a quase uma insignificância, porque eu faço um backup da minha rede aplicacional. É muito mais do que isso, é quase até na questão de gestão documental, na componente de arquivo, na componente de regulamentação, na componente de compliance, na componente de auditing. Todo esse ecossistema está num preâmbulo de backup. O que nós fazemos ao dia de hoje é, dando uma organização normal, todos esses processos existem, de cópias aplicacionais, de salvaguarda dessas cópias, e o que nós fazemos é, incorporamos na realidade desta organização uma coisa que nós chamamos de CyberVault. O CyberVault, de uma forma muito específica e muito high level, como os americanos dizem, muito helicopter view, é um sítio que deve existir, diria, o mais perto possível de uma produção. E este sítio o que tem é todo o ecossistema produtivo crítico das organizações, que é validado todos os dias. Imaginem nós termos a capacidade de todos os dias recuperar toda a realidade aplicacional de um dado cliente, seja ela qual for, todos os dias validar ao nível da tabela, ao nível do file, ao nível do user, a consistência aplicacional destas ambientes aplicacionais e poder reportar sobre isso e dizer, meus senhores, ao dia de hoje, perante esta análise específica, a vossa informação está 100% salvaguardada. E depois, em cima disso, ter uma capacidade de recriação de processos que permitam um processo de recuperação e de identificação daquilo que é crítico de uma forma imediata, em termos práticos, muito rapidamente. Imagina que houve perda total
de um ambiente com centenas de milhares de máquinas virtualizadas, cloud-based, ou o que for. A capacidade que nós temos é dizer de uma forma imediata o que é que se passou, onde é que se passou, o que é preciso recuperar, qual o tempo específico de recuperação e quais são os processos que têm que estar em place para a recuperação. É isto que a gente faz, de uma forma diária. E isto chama-se CyberVault. Ao dia de hoje, a Dell tem dezenas dessas soluções implementadas em Portugal, das mais variadas verticais, seja do mundo altamente regulado, que eu diria que é o mundo do healthcare, o mundo das telcos, o mundo financeiro, a todas as outras realidades, o mundo public e tudo mais. A implementação deste CyberVault, segundo percebi, é tudo on-prem, ou seja, a informação está ali preparada, isolada, pronta para ser recuperada numa altura qualquer, é isso? Não necessariamente. Tem parte cloud também? Não necessariamente, aliás, como vocês podem perceber, grande parte da realidade, temos uma realidade enorme de clientes que têm ou ambientes híbridos ou ambiente muito public cloud, até pela própria realidade onde eu vim, na AWS, e obviamente, e acho que poderá fazer sentido em grande parte dos clientes, e há muitos clientes que isso poderá fazer sentido, quando estas soluções copulam numa realidade, seja on-prem, seja cloud. Nós temos, por exemplo, acordos com a AWS e com a Azure, muito especificamente e com a Google, onde é possível fazer o deploy via marketplace deste tipo de soluções e este deployment é perfeitamente automatizado. No limite, até é preciso telefonar à Dell para fazer o deployment destas soluções. É falar com a AWS ou falar com a Azure, Microsoft, ou falar com a Google e dizer eu quero fazer o deployment de tipo de soluções e, obviamente, dentro do marketplace conseguem fazer o deployment deste tipo de soluções com mais ou menos esforço, mas, obviamente, isso é possível. Ok, interessante. Este ponto que nós falámos acabam por desembocar numa situação que é a parte da regulamentação e das normas, por exemplo, da NIS 2, que tem focado muito o mercado também, principalmente em indústria e outros. Como é que a questão das normas podem afetar as organizações, agora num curto e médio prazo? Como é que o compliance ou não com as normas pode afetar aqui a parte das organizações? E onde é que estas soluções nos vão ajudar também aqui nas normas, não é? É uma ótima pergunta e era uma pergunta para a próxima hora e meia, pelo menos. No mínimo, Miguel. Mas vamos tentar pôr aqui isto em 5 minutos. A questão da regulamentação é muito importante, mas a questão do UNI2, eu também vou muitas organizações, e o UNI2 ao dia de hoje é quase atirado para as organizações, e como acontecia com, eu digo em inglês porque sou muitos anos lá fora, que é o GDPR, né? Que é, o GDPR servia para tudo e mais alguma coisa, né? E o NIS2, ao dia de hoje, serve para tudo e mais alguma coisa. Na realidade é que as organizações, grande parte das organizações, o que nos pedem de uma forma muito realista e de uma forma inicial, e muito com a ajuda também dos parceiros, é, primeiro, sou afetado pelo NIS2, sim ou não? Se sim, qual é o grau de impacto das minhas organizações? Depois, qual é o meu gap para a minha organização? Ou seja, exatamente o que a minha organização precisa fazer de uma forma imediata, e 1 ano a 2 anos, para estar completamente compliant com o NIS2, com uma DORA, com um TIBRE, seja qual for, depende da vertical, obviamente. Esta, primeiro, é a primeira pergunta que as organizações têm que se fazer. E grande parte das vezes, essas organizações pedem ajuda a fabricante que tem um interesse específico na produção de soluções. Por mim, eu tento me afastar sempre deste processo e tento explicar às organizações que existe, obviamente, um preâmbulo consultivo que tem que perceber o que é que isso significa para criar organizações elas próprias. Obviamente temos a experiência e se para uma organização, tipo uma telco ou um mundo financeiro ou tem um healthcare, essa experiência é existente de casa e podemos dar o nosso best practice. Mas penso que as organizações têm que pensar por elas próprias e pedir ajuda a um preâmbulo de parceiros que confiem para ajudar a fazer a navegar isto. Este tipo de soluções, o que fazem de uma forma muito específica é garantir a reposição em tempo real, a questão de algumas normas que estão incluídas, como por exemplo multiple copies, encryption data, immutability data, todos estes pontos muito focados na tecnologia que está presente no NIS2 e que a gente obviamente pode navegar, mas é sempre claramente uma parte parcial do NIS2 ou do Madora, não necessariamente a totalidade desta regulamentação. Este tipo de soluções complementa, eu diria que 10, 30% de uma realidade de uma dada organização. Por isso é que as parcerias são muito mais importantes. Ajudar uma organização a dizer, meus senhores, o caminho é este, e by the way, vocês podem confiar à Dell esta parte, é 30% ou 40% ou 20% das vossas requisitos, ótimo. Portanto, este tipo de navegação é importantíssima para as organizações. Mais acrescento... Sim, diz, fala.
Eu estou a dizer que, obviamente, nós temos a componente também de serviço de gap. Eu diria que é uma das coisas mais importantes e uma das oportunidades mais interessantes que os clientes valorizam, as organizações valorizam por demais, é esta capacidade de dizer qual é o meu gap. Digam-me onde é que eu estou e para onde é que eu vou. É mostrar o caminho. Tudo o resto que vem é muito importante, mas sem esta componente, claramente, estamos a pôr o carro à frente dos bois, ou, claro, a expressão que já não vou muito bem, mas sim. Sim. Sim, há esta necessidade, não é, de cada cidadão, de cada empresa, ter a consciência a que nível de maturidade de cibersegurança é que está, onde é que ele está numa navegação no manejo, que pontos é que lhe faltam, onde é que ele tem que focar, onde é que ele tem que focar, se calhar o investimento e onde é que é mais crítico, não é? E claro, isto é um caminho, como falámos aqui, é um caminho para se percorrer com os parceiros certos, não é? E neste ponto, Bruno, como é que tu achas que esta parceria da Dell e da SafeSail podem ajudar os clientes nesta navegação, neste percurso, não é? A coisa mais importante, e mais uma vez, eu trabalhava com a equipa global, que a proximidade com os clientes era praticamente inexistente, e desde que voltei para Portugal, a questão da proximidade com os clientes, com as organizações é de extrema importância. A questão da confiança é importantíssima. E é importantíssima porque isto é um processo, isto é um caminho a fazer. E este caminho tem que ser com as organizações, neste caso com a SafeSail, que conhece as organizações com que trabalha de uma forma diária. Esta capacidade de ajudar a navegar desde o dia zero e depois chamar os fabricantes que eles acharem convenientes para ajudar neste caminho é importantíssimo. Eu acho que o vosso papel, acima de tudo, não sendo necessariamente uma Dell ou outras organizações, eu acho que o vosso papel, sem dúvida, é a questão de proximidade, a questão de ajudar a navegar, é a questão da componente de serviço, é a componente de gestão até do próprio ecossistema de ciberresiliência e cibersegurança. Toda esta capa, que eu diria que é 60% até de uma solução final, não necessariamente a parte de tecnologia, esta é a componente mais importante que vocês podem oferecer às vossas organizações finais. Sem dúvida. E depois a componente de tecnologia é importante porque, obviamente, torna os ambientes cada vez mais seguros. E, obviamente, ter organizações como a Dell, que dão a garantia, baseada até já no posicionamento que têm ao dia de hoje no mercado nacional, então é incrível. É um pouco, como abordámos há pouco, não é? Que lá está, a tecnologia por si só faz alguma coisa, mas o conhecimento da realidade do cliente e a adaptação da tecnologia às necessidades reais do cliente é que faz a real diferença e é que tira os meus resultados, não é? Sim, isso é um discurso desnecessário, eu acho que não faz sentido nenhum e, acima de tudo, é tornar as organizações, neste caso, seguras e, obviamente, a fazerem operar aquilo que, obviamente, têm a fazer. Porque grande parte das organizações também, o foco delas não é comprar tecnologia, é fazer outra coisa qualquer, é fazer sapatos ou fazer outra coisa qualquer, não é? Portanto, tecnologia às vezes é um mal maior, mas neste caso em particular é todo o trabalho que investimos numa dada organização, se vocês não têm esta componente completamente segura e salvaguardada, tudo o resto poderá não fazer sentido. Sim, e esta questão da confiança e das parcerias vai desde o cliente com o parceiro com o fabricante, não é? E se a cadeia toda tiver confiança no produto que está a implementar e na solução, certamente que terá um bom resultado para o cliente. Ok. Como é óbvio. Ok. Pronto, Bruno, acho que já abordámos aqui um bocadinho os nossos temas. Obrigado pela participação. Hoje é tudo meu. Se há perguntas, não sei se há né? Vou passar aqui a palavra agora à Alexandra para dar aqui algum seguimento. Bem, muito obrigada, Bruno e Miguel, por esta partilha. Saímos aqui deste webinar com uma noção maior sobre o impacto de uma boa estratégia na segurança digital das empresas. Falando aqui então na questão das perguntas e respostas, nós temos aqui uma pergunta direcionada para o Bruno, a perguntar se a Dell possui alguma ferramenta ou solução específica que antecipa as novas ameaças. Sim, obviamente é uma ótima pergunta. Nós fazemos essa análise comportamental a nível de processo a vários níveis. Obviamente, na minha área em particular, que a gente faz mesmo antes de chegar a uma solução como uma ciberresiliência e tudo mais, temos esta análise diária, nós chamamos anomaly detection, da realidade das organizações, o que vai permitir, de uma forma muito rápida, ter uma percepção exata do que é que se está a passar nesta organização e de forma que as organizações ou os parceiros das organizações
possam intervir de uma forma imediata. Todo este processo é live e é instantâneo e corre todos os dias para garantir, pelo menos, no caso de uma ciberincidência, seja ela qual for, conseguimos de alguma forma ajudar no processo de recuperação. Sendo também, obviamente, todo aquele componente todo de MDRs, também, obviamente, temos soluções de MDRs que podem ajudar também neste processo de detecção pelos devices de metadonalização. Temos imensa experiência em Portugal também. Portanto, existem vários preâmbulos de solução, depende, obviamente, da necessidade final da organização. Não sei se respondi, mas a pergunta tem mil e uma possibilidades de resposta, portanto, às vezes, sem mais informação, o que é que se pretende, acho que é mais por aí. Sim, obrigada. Outra pergunta que também temos aqui é como é que eu sei que o CyberVault garante mesmo a recuperação dos dados em caso de ciberataque? Ótimo. O CyberVault está, uma ótima pergunta. Um CyberVault está completamente isolado, não está ligado a absolutamente nada. Existe um processo de ligação que está desligado 99% do dia. E há um processo de call de dados, ou seja, há uma pré-definição de que é crítico para a humanidade da organização, seja tudo, seja de uma forma parcial. Quando há esse call de dados, os dados são enviados para dentro de um sítio, há um uplink, há um envio de dados, e há um downlink. Quando estes dados são enviados para dentro deste CyberVault, nós não sabemos nada sobre essa informação. Sabemos que eles vieram do lado produtivo e que aterraram num sítio que nós consideramos um CyberVault. O que a gente faz a seguir é uma coisa muito engraçada, que é, coloca aquilo num preâmbulo de retention lock, de imutabilidade, sendo que toda a gente fala em imutabilidade, aqui estamos a levar aos limites, não temos governance de imutabilidade, ou seja, nem a própria organização pode apagar durante o preâmbulo de retenção dessa informação, mas até aí não sabemos nada sobre informação. Sabemos que traz informação de uma produção, colocámos-la num sítio e colocámos os dados imutáveis. A informação pode estar infectada ou alterada das mais ínfimas possibilidades, seja interno, seja externo. Ou seja, pode alguém que dentro de uma organização criar um cron job e apagar a informação. O que a gente faz depois, eu diria que é bastante único ao dia de hoje em termos de tecnologia. Acho que ninguém mais tem, continuar ninguém a ter. Que é, vamos expor esta informação, esta base de dados SQL, Oracle, SAP, File System, VMware, Hyper-V, o que for, vamos expor esta informação a um engine que se chama CyberSense, e que o engine vai olhar para toda a análise comportamental. Nós somos vetores de ataque. O que é que são vetores de ataque? É tudo que acontece à vossa informação. Ou seja, se vocês pensarem que a vossa informação pode acontecer malware, ransomware, pode alguém apagar uma tabela, pode alguém alterar significativamente o weather, pode alterar Existem existem cerca de 300 vetores de ataques identificados e que toda a gente aceita como esses vetores de ataque. Nós analisamos todos essa informação, durante cerca de algum tempo, cerca de 2 ou 3 horas, depende dos ambientes, e depois essa análise comportamental de todos os vetores de ataque possíveis e imaginários, reportamos com SOC ou com NOC que a informação está limpa. A única forma de garantir não é, num processo, por exemplo, de uma réplica do ponto A ao ponto B, dizer a informação sofreu alterações ou está mais encriptada ou menos encriptada, isso não é suficiente de maneira nenhuma. O que nós fazemos é realmente olhar para conteúdos. Portanto, é um Content Analytics que demora algum tempo e esta leitura é feita de todo o preâmbulo. Nós podemos ver a tabela. Por exemplo, existe agora um malware que cada 16 bits apagava uma tabelas. Se vocês não tiverem uma forma preventiva de olhar para realmente para o ecossistema de uma forma de conteúdo, essa informação passa sempre como fidedigna. Portanto, esta é a única forma que a gente faz, que é análise de conteúdo. E é bastante única há uns anos, e a evolução tem sido mais de única. Temos um cliente em Portugal, para você ter uma percepção, que nós fizemos uma análise de cerca de 16 mil máquinas virtuais em cerca de 8 horas. Por exemplo, com as mais variedades base de dados e tudo mais. Portanto, capacidade de absorção e indexação é gigante. Espero ter respondido e depois tenho todo o gosto, obviamente, em entrar mais detalhes se acharem bem. Sim, muito obrigada. Obrigada, Bruno, pela partilha e Miguel também aqui da nossa parte. Obrigada a todos os que estão desse lado. Quero também aproveitar este momento para anunciar os próximos eventos Powered by H-Link, aos quais convidamos os presentes a participar. Então são eles o almoço executivo, também com o nosso parceiro Gold, Dell Technologies, onde os participantes vão ter a oportunidade de reunir com o Bruno e com mais especialistas Dell para perceberem quais as melhores soluções
para as suas empresas. O evento vai ser em setembro, portanto façam scan, podem se inscrever através deste QR Code. Em breve vão receber mais novidades sobre este almoço, portanto liguem-se a ele. E por falar em ligar, quero também aproveitar para lançar o convite para o evento Linked. Este ano o evento volta com uma programação de um dia completo, são 2 palcos, 25 oradores e cerca de 30 parceiros. Os bilhetes já estão disponíveis através deste QR Code, por isso aproveitem a oportunidade e inscrevam-se no evento que liga pessoas, tecnologia e inovação. O Linked acontece dia 15 de outubro no Mercado Santana, em Leiria. E, portanto, aproveitem a oportunidade. Existem 2 fases de bilhetes, portanto, estamos na primeira fase. Vão, inscrevam-se. Até lá, fiquem atentos. Vemo-nos no próximo webinar, que também será anunciado brevemente. Será com o nosso parceiro também, WatchGuard. Muito obrigada a todos os que se mantiveram aí desse lado. Mantenham-se também atentos e, por favor, mantenham a vossa navegação segura. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigado.